Salve, salve, galerinha de Monte Alegre, eu acho. Galera de Palmeira, meu amigo Santiago, você que nos assiste também pela plataforma, pelo YouTube, vai botando aí no YouTube, tio. Tô aos vivos aqui de tal lugar. Aos vivos. Deixa eu dizer que horas. São 21 horas do dia 20/9 de 2022. Galera, nós estamos vendo imperialismo. É a nossa temática, imperialismo. Parei na 2, questão do Enem. No início do século XIX, Carlos von Martius esteve lá no Brasil em uma missão científica para fazer observações sobre a flora e a fauna nativas e sobre os índios. Olha o que ele fala dos índios. Permanecendo em grau inferior da humanidade, moralmente ainda na infância, a civilização não altera o índio. Nenhum exemplo o excita, nada o impulsiona para um nobre desenvolvimento progressivo. Esse estranho e inexplicável estado do indígena americano, até o presente, tem feito fracassar em todas as tentativas para conciliá-lo inteiramente com a Europa vencedora e torná-lo um cidadão satisfeito e feliz. Olha o que o cara disse. O Estado de Direito dos Índios Tupiniquins. De boa? O Estado de Direito dos Índios Tupiniquins. Com base nessa descrição, conclui-se que esse naturalista alemão, Karl von Martius, é alemão? Era alemão, Karl von Martius. Apoiava a independência do Novo Mundo? Não. Acreditando que os índios, diferente do que fazia a missão europeia, respeitava a fauna e a flora? Também não, viu? Discriminava preconceituosamente as populações originárias da América e advogava o extermínio dos índios? Não. Extermínio não, ele quer que os índios sejam, segundo o texto, incorporados ao cenário civilizatório europeu. Defendia uma posição progressista para o século XIX, a de tornar o índio um cidadão feliz e satisfeito. O índio já era feliz à sua forma, já era satisfeito à sua forma, tanto que ele nem abandonava ela. Procurava impor o processo de aculturação. Ao descrever cientificamente a cultura dos nativos, note, desvaloriza os patrimônios indígenas e reforça a ideia de uma missão civilizatória europeia, que vai ser típica do século XIX. Vai sim. Olha o que é que ele diz lá, ó. O desenvolvimento progressivo índio não consegue, ele não consegue, e a Europa vencedora é superior. Ah, fela da gaita, não? Letra E de helicóptero. Letra E de helicóptero, galerinha de Monte Alegre. Quais as características do imperialismo, política colonialista, que se consolida na década de 1880? Meu amigo Nil, autoridade do canal, deixa R$1 aí na tela.
Aos vivos, aos vivos, aos vivos. Vamos lá. Ele quer saber uma característica do imperialismo. Respeita a religião dos povos nativos? Nunca. Never. Do verbo jamais, haja vista que o europeu se sente superior. Investimento de capitais excedentes das potências em outros continentes, está certo. Sobretudo na Ásia. Acordos de cooperação entre os países? Não, galerinha. Transferir tecnologia? Nunca, nunca. O esforço das potências europeias recém-industrializadas para levar a indústria a outros continentes? Também não, ó. A busca por mercados para investir capitais excedentes, áreas produtoras de matéria-prima, compradora de manufaturado, consumidora, e controle de pontos militares estratégicos, letra D de dado. Letra D de dado na questão 27. Beleza. Assumi o fardo do homem branco. Enviai os melhores dos vossos filhos. Condenai vossos filhos ao exílio para que sejam servidores de seus cativos. A ideologia expressa por esse poeta, que recebeu um prêmio Nobel de Literatura, serviu para justificar o quê? Já vou botar para você. Serviu para justificar o imperialismo, o domínio das potências imperialistas. Portanto, letra D de danadinho. D de danadinho. De boa? D de danadinho. O darwinismo social pode ser defendido como aplicação das leis da teoria da seleção natural de Darwin na vida e nas sociedades humanas. Seu grande mentor foi Herbert Spencer, criador da expressão os mais aptos, a sobrevivência dos mais aptos. Essa teoria foi utilizada no século XIX pelas nações europeias para justificar o quê? Eu já vou botar a resposta correta, galerinha. Não é a independência da Oceania, nem a colonização dos Estados Unidos, nem a supremacia racial dos países latino-americanos e nem a inferioridade dos EUA em relação ao Japão. É para justificar a dominação imperialista das potências europeias na África e na Ásia. Na África e na Ásia. De boa? Letra C de sabido, letra C de campeão, letra C de canal educação. Por último, ainda tem mais outro, eu acho. Comparando as duas pinturas de Jerome no contexto da expansão imperialista do século XIX, a visão europeia sobre o outro associavam a subjetividade de quê? Primeiro você tem que ver a mulher europeia, pintada pelo tal do Jerome, retrato de uma dama. Depois uma mulher egípcia, árabe, almé, com um cachimbo. Olha aí, ó. Quando você faz a comparação dessa com essa, qual é a visão do cara que pintou essa europeia sobre essa? Qual é a visão da europeia, da visão do europeu sobre o outro? Não é uma visão passiva. Pelo contrário, é uma visão que tem uma ideia ativa, interpretativa. Não é uma visão objetiva racional. Racional, não. Não é ingênua, nem romântica, nem heróica. É de mostrar essa moça como exótica e como erotizada. Olha aí, ó. Está se insinuando. Deu para ver na imagem? Está se insinuando. Havia uma loja antigamente chamada Insinuante. Se ele tivesse botado bem aqui o nome Insinuante, está correto. Letra A de aprovado na questão 6, questão do Enem. Questão do Enem, galerinha. E por último, os europeus estavam convencidos de que a África seria um grande mercado para os produtos de sua indústria. A partir do momento que se civilizasse, que adotasse as crenças, os valores, os modos de vida dominantes na Europa. Contavam para isso com a ação de missionários cristãos e de comerciantes europeus. O texto expõe a combinação de estratégias e de interesse dos europeus na colonização da África.
Entre essas estratégias é correto afirmar. Entre essas estratégias é correto afirmar. 2 pontos. Interroga, Newton Mar, R$ 1 na tela. Vivos e a cores aos vivos. Entre essas estratégias é correto. Respeito às tradições locais? Não, já começou errado. Ó. Negociação com os líderes locais? Defesa da democracia? Não. Pode ser catequese? Pode, que ele está falando de missionários. Ó. Difusão de discurso de supremacia? Pode ser. Militarizou os conflitos e emprego sistemático de armas e destruição em massa? Não. Endosso do sincretismo religioso e de laços diplomáticos? Não. Então, como o texto diz, ó, a ação de missionários, não é isso? E a ideia de uma supremacia racial e cultural europeia sobre os povos africanos. Portanto, letra C de sabido. A interpretação da imagem demonstra que a distribuição de países onde se dirige do lado direito, motoristas à direita, olha aí, ó, Austrália, Nova Zelândia, na Índia, parte do continente africano, na Inglaterra, papai, no Japão. A distribuição de países onde se dirige do lado direito, coincide em grande parte com a zona de influência ou dominação exercida por qual potência? Por qual potência? A potência que dominava os mares, que era a fábrica do mundo e que dominou a África do Sul. A Índia foi um protetorado inglês, domínio inglês. A Austrália, Nova Zelândia, e essa potência é a Inglaterra. Essa potência é a Inglaterra. De boa? Tcharam, tcharam. Tcharam, tcharam. Tcharam, tcharam, Vou passar, viu, galerinha? Muito boa essa questão, viu? Olha aí o continente africano, que todo mundo sabe, é o berço da humanidade. Claro, os vestígios humanos mais antigos estão aí, das civilizações mais enigmáticas, mais gloriosas em realizações, em obras, é a civilização do Egito. Tio, o Egito é na África. É sim. Tio, e por que é que no cinema não mostra? Porque o cinema hollywoodiano é preconceituoso e não quer aceitar que o continente africano tenha se desenvolvido das mais enigmáticas, mais gloriosas civilizações do mundo, que foi a civilização do Egito. Ainda tem o reino de Mali, de Gana, de Songhai,
a Universidade de Tombuctu, massa. Nós vamos ter a famosa Conferência de Berlim. Aqui você já está vendo o mapa da África, você já está vendo as potências europeias reunidas, sob a presidência de Otto von Bismarck, e além dos países europeus, os Estados Unidos e o Império Turco Otomano. Qual é a ideia? Dividir o território africano entre eles, sem a participação dos chefes africanos. Sem a participação dos chefes africanos. O nome disso é Partilha da África, realizada na famosa Conferência de Berlim. Conferência de Berlim, realizou-se a famosa Partilha da África. África do Sul. Beleza, vamos lá. Tá aí o território africano, tinha um território que era explorado pelos portugueses há muito tempo, e Portugal reivindicava o famoso mapa cor-de-rosa, que interligava de Angola até o território de Moçambique. Só que a Inglaterra reivindicava esse pedaço do meio, porque a Inglaterra queria ligar daqui até o norte. Ah, papai! De novo, a Inglaterra queria interligar da África do Sul à África ao Egito no norte. E por isso não vai aceitar que Portugal seja dono dessa parte. Aí eles reuniram-se na famosa Conferência de Berlim, e na Conferência de Berlim vai ser decidido que Portugal ficava com esses dois pedaços dos lados e o meio ficava com a Inglaterra. Aí o famoso mapa cor-de-rosa, famoso mapa em que Portugal reivindicava interligar Moçambique a Angola. Moçambique e Angola. E aí as pretensões inglesas, olha o Cecil Rhodes aí, ó. As pretensões inglesas, desde o Egito até chegar na África do Sul. Tudo isso daí, esse cordão sanitário gigantesco, inglês. Daí, as pretensões da Inglaterra fazer uma linha férrea, uma linha telegráfica, era uma pretensão do grande Cecil Rhodes, esse mega empresário inglês. E aí a Inglaterra vivia a época do esplendor da era vitoriana. Na realidade, a Inglaterra teve 3 grandes rainhas. Foi a rainha Elizabeth I, a rainha virgem. Foi a era vitoriana, que governou quase 70 anos. E essa agora, que é a titia rainha Elizabeth II. Na verdade, a segunda está perdendo. E perdeu o que essa era vitoriana conquistou. Na verdade, a Inglaterra, ao longo do reinado da rainha Elizabeth II, perdeu o seu mega império que ela tinha. Essa fase aqui que eu estou citando foi uma fase de esplendor, de paz interna dentro da Inglaterra, de estabilidade. E você deve lembrar que a Inglaterra é uma monarquia parla, porque a rainha manda lá na Inglaterra do mesmo tanto que eu mando lá em casa. Em Nadex. Quem manda é o primeiro-ministro. É o famoso o rei reina, mas não governa. E quem lembra recente, teve até uma eleição para primeiro-ministro na Inglaterra, e quem governa o país é o primeiro-ministro. A rainha Elizabeth não governava nada. E essa era vitoriana, da rainha Vitória, vai ser o exemplo que a gente tem de mulher moralmente proba, correta, de comportamento. O marido dela faleceu muito prematuramente, ela incorporou a cor preta e passou a andar predominantemente de preto, em luto, e isso foi por muito tempo. Mas isso é da Inglaterra. Agora o Império Britânico é a fase de expansão e prosperidade da Inglaterra, a maior projeção de conquistas fora.
era o império onde o sol não se punha. Onde o sol estivesse iluminando uma parte do dia, uma parte do globo terrestre, certamente ele dominava alguma possessão inglesa. De novo, alguma possessão inglesa. E meu amigo, desde a Austrália, Nova Zelândia, para a Índia, para território da China, para a África do Sul, para aquele território que eu acabei de lhe mostrar, para o Canadá, tudo isso era inglês. Novas técnicas produtivas, um boom populacional. A Inglaterra era a potência. A Inglaterra era a potência. Respeite, era vitoriana, viu? Olha aí a conferência de Berlim, nessas duas charges, mostrando aí a partilha do continente africano, sem a participação dos africanos, viram? Sem a participação dos africanos. Está aí o Otto von Bismarck, na famosa conferência de Berlim, o continente africano vai ser dividido entre as potências europeias. A divisão foi feita sem qualquer consideração pela história da sociedade, sem ter em conta as estruturas políticas, sociais e econômicas existentes. É verdade? É. E olha como o território ficou dividido. Ó. A Inglaterra, essa parte vermelha, dominou quase de sul a norte por completo. Ficou dois pedacinhos ali dividindo, né? Ali um pedaço da Alemanha. Olha aí, antes da partilha da África e depois da partilha da África. Na verdade, você só vai ter um território que vai ficar independente, que vai ser basicamente o território aqui da Etiópia. O restante vai ser dominado pelas potências europeias. Ah, e a Libéria. A Libéria. Vou passar, olha aí os territórios que você tem, notadamente antes e depois da partilha da África, para você ver como o continente africano foi dividido entre as potências europeias, mas evidentemente que elas não consultaram os povos africanos, de forma alguma, de forma alguma. Tcharam, tcharam. Param, param. Passando mais outra imagem da Conferência de Berlim, como se fosse uma pizza a ser dividida entre as potências europeias, o Egito, a Argélia, a África do Sul, o Congo, Camarões. E aí o que é que resulta para o povo africano? Sofrimento, subserviência, fome, inanição, guerras intertribais, separação de pessoas, escravidão. Veja que as pessoas estão acorrentadas, viu aí, ó? As pessoas estão acorrentadas, estão literalmente passando por muitas carências, carência alimentar, muita peleja, reflexo do domínio das potências europeias, peleja, muita peleja. Tem mais imagens lá em cima, as potências europeias lucrando e aqui embaixo, africanos e asiáticos numa peleja, né? Numa peleja. O mundo está quase todo parcelado e o que dele resta está sendo dividido, conquistado e colonizado. Olha, eu penso nas estrelas que a gente vê à noite, esses vastos mundos que jamais poderemos atingir. Sabe de uma coisa? Eu anexaria os planetas se eu pudesse. Eu penso sempre nisso. Fico muito triste vê-los tão claramente à noite e, ao mesmo tempo, tão distantes. É o Cecil Rhodes, esse mega empresário inglês aí, que tinha pretensão, segundo o texto, de conquistar o espaço extraterrestre. Ah, papai!
Beleza, beleza. Tcharam, tcharam, tcharananana. Deixa um realzinho bem aí, eu tomar. Ok, Newton Mar, de boa, rapaz, de boa. Eu defendo que os nativos devem estar separados dos homens brancos e não misturados com eles. Os nativos não são totalmente cidadãos. Eles ainda não, eles ainda são crianças. Olha o que o cara está falando, é um diplomata em inglês, galerinha. É um diplomata em inglês. Então havia também, além do interesse na África, interesse na Ásia. O que é que tem de interesse na Ásia? Potenciais riquezas, matéria-prima, o grande mercado consumidor da Índia e da China. A China já tinha 400 milhões de habitantes naquela época. É uma mão de obra barata. Ah, papai, áreas estratégicas, áreas de investimento. Então, essas áreas também vão ser alvo do interesse das potências europeias. E eu estou colocando para você essa caricatura que é feita a rainha Vitória, o Kaiser alemão, o czar Nicolau II, a França, o Japão. E olha como o caricaturista fez a China, como se fosse diabólico, ruim e etc. E a galerinha está aí fazendo o quê? Fatiando o território chinês. É, eu estou dizendo que isso hoje soa meio estranho, mas nós vamos ter uns conflitos, umas guerras, vamos dizer assim, na África, trocentos, mas alguns ficaram mais conhecidos. Vai ser um conflito imperialista entre os ingleses e os descendentes dos holandeses, os Boeres. A motivação foi a descoberta de diamantes numa região próxima a Moçambique, que havia uma população mais próxima de holandeses, e a Inglaterra disse: não, vai ser a minha. Ah, papai, os ingleses vencem e começa a partir dali uma espécie de segregação que resultaria depois no chamado regime do apartheid. Resultaria depois no regime do apartheid. Daí, os territórios ingleses, a região do Transvaal, bacaninha,
Moçambique, o território de Portugal, ali na África Oriental. Na Índia, nós vamos ter a Guerra dos Cipaios, que foram seus soldados seguidores da religião hindu que não aceitavam a imposição cultural militar dos ingleses, mas na realidade a Índia vai se tornar uma colônia britânica e a rainha Vitória vai ser condecorada na Índia e reconhecida na Índia como imperatriz, sem nunca ter pisado o pé. Absurdo, velho. Absurdo. Guerra dos Cipaios. Às vezes você pegar a questão, os Cipaios nem conhece, viu? E falta a Guerra do Ópio, que ela tá aí, olha. O famoso consumo do ópio que os ingleses, olha aí o John Bull aí, ó, representando a Inglaterra, forçando um chinês a consumir o ópio, que é viciante, né? Que é viciante. É a chamada Guerra do Ópio. Foram guerras, duas, que vai ser a Inglaterra versus a China. A China não queria aceitar que a população consumisse o ópio. Na Inglaterra era proibido. E extraviou um carregamento de caixas do ópio vendido pelos ingleses. E vai parecer com os colonos norte-americanos jogando no mar o carregamento do chá inglês, é verdade. Mas a Inglaterra vence a China, força a China a abrir os seus portos, acaba com a fiscalização que os chineses faziam sobre o ópio, e Hong Kong passou a ser inglesa por 155 anos. Hong Kong só foi entregue de volta à China em 1997, um dia desse, ó. Hong Kong entregue de volta à China um dia desse, 1997. Em vez de você ficar pensando nele. Vou passar a imagem. O ópio vem de uma planta chamada papoula. O extrato dela é que produz o ópio. Ele é extremamente viciante, né? Viciante. Os juncos chineses não eram páreo, claro, para a marinha britânica. É, meu parente, os navios de guerra da Inglaterra eram Shibatman. Tá aí o derramar o carregamento do ópio, feito pelas autoridades chinesas nessas duas reproduções, e a Inglaterra ficou com raivinha e fez a guerra, obrigando literalmente os chineses a assinar uma rendição, a se humilharem diante do domínio britânico. Está aí uma charge da guerra do ópio, o progresso chegando, os chineses ali tentando deter e tal, e está chegando um bocado de produto agora, inclusive com o Tio Sam chegando na China. Hoje é o inverso, né? Hoje é o inverso. Quem imaginava há 100 anos, né, que isso fosse se a suceder, né? Há 100 anos. Eu estou colocando para você várias consequências. Eu vou citá-las. É evidentemente que parte dos sistemas produtivos tradicionais africanos e asiáticos foram desestruturados pelas potências europeias. Então, vou dar um exemplo clássico. A Índia tem uma tradicional produção da seda. Olha, os tecidos ingleses vão consumir literalmente a seda, porque vão ser muito mais baratos e aos pouquinhos a concorrência resultou em a indústria da seda indiana secular quase praticamente desaparecer. 2. Fome, miséria, situação de submissão, problemas graves de disputas territoriais e de disputas étnicas.
Porque às vezes agora você tinha uma mesma potência, o mesmo país, uma mesma potência, e está dominando povos diferentes que antigamente eram inimigos. Resultado: rivalidades, conflitos regionais. Muitos povos que eram nômadas foram obrigados a se sedentarizar, abandonando suas práticas culturais tradicionais seculares. Terras confiscadas, a forma de vida local muitas vezes modificada, como mudança nos hábitos, nas crenças, no consumo, tudo isso. E claro, para as potências industrializadas vai aumentar o desenvolvimento. Só que os países vão estar nessa disputa por colônias e essas disputas vão resultar na chamada Primeira Guerra Mundial. De boa? Meu amigo Nil, deixa R$ 1 aí na tela para a galerinha fazer o print. Ok, mestre. Vou passar imagens para você ver. Aí foi o rei da Bélgica que fez horrores no Congo. Ele achava que o território do Congo era propriedade privada dele e a população do Congo era obrigada a coletar cacau ou borracha, e se não trouxesse a quantidade mínima que era estabelecida por semana para cada povoado, aí haviam as punições, cortava-se as mãos, cortava-se os pés, os narizes e outras atrocidades inenarráveis. Inenarráveis. Mais imagens de crianças mutiladas porque não conseguiram produzir a cota mínima para ser entregue aos representantes do rei da Bélgica, Leopoldo I. Muitas crianças mutiladas, nariz cortado, aí a caça predatória do elefante. Esse pai está desolado porque está recebendo só o pé e a mão da filha, que foi esquartejada porque a vila não conseguiu produzir a quantidade mínima de borracha. Então, os países europeus fizeram horrores no continente africano, nunca fizeram a meia-culpa, nunca fizeram a reparação histórica e muito menos econômica do que eles sugaram de riquezas do continente africano e do povo do continente africano. Então, está aí os impérios coloniais. Se você perceber, a Inglaterra, que é a parte verdinha, é quem detinha mais territórios, mais domínios, era a Inglaterra. O segundo era lá François. E já vou lhe dizer que tem um país aí que está querendo ter colônias. O nome dele vai ser Alemanha. Ele achava que tinha pouco. Eu quero mais. Eu quero mais. E vai ser um dos fatores depois para a chamada Primeira Guerra. Então é o chamado o império onde o sol não se punha. Do nascer do sol ao pôr do sol, onde iluminasse uma face da terra, o sol iluminava uma das possessões inglesas. Meu amigo, era muito território sob controle da Inglaterra. E eu estou lhe dizendo que a nova rainha que faleceu agora recente, nova não, que era velha, né? Que Elizabeth II, ela vai perder esse know-how de império gigantesco aí. Nova não, viu, minha velha? Era velhinha.
Eita, rapaz, eu tô encerrando com essa temática, viu? Tendo graça aí com a Rainha Elizabeth II, que não era nova, viu? Era velhinha. Um grande abraço, galerinha. Um cheirinho na caixa do Oi. Encerrando com a temática sobre o imperialismo. Acho que ainda tem uma parte 2 sobre o imperialismo. Tchau, tchau, tchau. Valeu, galera. Até a próxima. Show!